Foi a imensa Cabiria, e não uma Beatriz qualquer, que nos conduziu até à 7ª noite do nosso podcast, na qual conversaremos sobre 2 filmes que se acercam do problema da repressão política através das suas repercussões no consumo da arte. O romeno Radio Metronome, primeira longa-metragem de ficção de Alexandru Belk, que se estreou no Festival de Cannes de 2022, mas só agora foi distribuído em Portugal, e o iraniano Divina Comédia, estreado no Festival de Veneza do ano passado, e no qual o realizador Ali Asghari propõe um género, a comédia negra, que não é imediatamente associado pelos cinéfilos ao cinema ancorado na velha Pérsia. Mas começaremos com a habitual rubrica Hoje Vivi um Filme, onde vamos medindo a intrusão da cinefilia no cotidiano de cada um dos participantes do podcast. Começo pelo Francisco, então, perguntando-lhe como é que o cinema o ajuda a exprimir o que está hoje a sentir. Essa pergunta foi demasiado frontal. Olá Pedro, olá Daniel. Eu sinto-me como o Bill Murray no Groundhog Day, no sentido em que no filme, para quem não viu ou para quem não se recorda, o Murray está sempre a acordar todos os dias e a viver o mesmo dia. Não é bem isso que me está a acontecer, mas tenho tido uma sensação de déjà vu de várias, não do mesmo dia, mas de certas cenas. E pronto, e estou desejoso de acordar sem reviver essas cenas outra vez. Uma pergunta tão frontal merecia uma resposta evasiva como esta. Ok, Daniel, e tu? Eu escolhi o Tony Wilson, do filme 24 Hour Party People, que é interpretado pelo Steve Coogan, e ele é um produtor, um jornalista que esteve ligado a muitas das bandas de Manchester. E há uma altura do filme em que ele atravessa uma fase complicada da vida dele e vira-se para a cama e recorre a uma máxima célebre do Scott Fitzgerald, que diz que não há segundos atos da vida americana. Só que ele acrescenta que em Manchester é diferente, Manchester é o sítio onde ele vive, e ele inicia o relato do segundo ato da sua vida e também da vida da cidade. E eu estava a pensar quantos atos é que nós aqui, que não somos nem Manchester, nem somos a América, é que temos direito aqui nesta terra. E penso que não deve chegar às 7 vidas dos gatos, mas suspeito que ainda devam ser aí umas 3. Portanto, é o meu palpite ou desejo, sei lá bem. Ok, depois de uma coisa tão profunda, a minha vai soar um bocado fútil. Não, desculpa, Pedro. As tuas são sempre as mais profundas. Eu hoje, finalmente, fiz uma coisa um bocadinho mais... Não estava ao corrente desta competição, mas... Não. Acho que eu costumo dizer-vos, sempre que vocês mandam as vossas opções, eu digo sempre, vocês são os poetas. As minhas personagens são sempre, dói-me o pescoço, vou buscar um filme em que alguém tem uma dor no pescoço. Vem em boas ondas, eu quero ir surfar, vou buscar um personagem que queria ir surfar. Já disse que tinha as unhas compridas só, não é? Não, eu sinto-me um bocado, e tem um bocado a ver com o filme que vamos falar daqui a um bocadinho, como o Nani Moretti no Caro Diário, a andar na sua Vespa. Não porque alguma vez tenha andado de Vespa, mas porque sempre tive esse sonho. Primeiro porque acho que a minha criatividade é um bocado diarística e, portanto, sinto que essa é a minha realidade. E depois sempre tive esse sonho. Só que como não confio na minha condução, acho que nunca o vou realizar porque acho que a primeira curva me ia estampar ou qualquer coisa assim. Portanto, sinto-me um bocadinho nesse imaginário estival. Mas devias, porque eu o ano passado... Tu és motoqueiro. Não sou, nunca fui. Eu só tenho moto desde o ano passado, nunca tive ligações nenhumas às motas. Aliás, sempre as vi como uma fonte de risco muito grande, pelas histórias também que toda a gente conhece de acidentes. Mas de facto devias, porque uma motinha assim daquela, tipo a Vespa, de facto, porque é de facto um prazer imenso. Sim. Muito bem, vamos então falar dos nossos filmes. Vamos começar pelo Rádio Metronome. Então, na Bucareste de 1972, quando a Roménia estava dominada pela ditadura de Nicolae Ceausescu, Ana e os seus amigos tentam enviar secretamente uma carta para a Rádio Free Europe, estação considerada subversiva pelo regime, mas onde os jovens costumam ouvir música adequada à sua faixa etária e aos seus sonhos de liberdade.
A ousadia rapidamente se inverte em pesadelo quando a polícia política Securitate, informada pelo próprio namorado da protagonista, entra abruptamente em cena. Vou começar eu, porque provavelmente fui eu o menos apreciador do filme e... Não sabemos. Então, o que eu quero dizer é... Tivemos a falar de alguns filmes recentemente, falamos do Nino, acho eu que falamos qualquer coisa do Nino, não chegamos a falar, mas pronto, que é uma primeira longa-metragem. Este Rádio Metronome é uma primeira ficção deste realizador. Abordamos um bocadinho Los Domingos num dos episódios anteriores, que também é o terceiro filme dessa pessoa, e são tudo filmes francamente bem feitos, muito interessantes, de pessoas que provavelmente foram à escola de cinema e aprenderam tudo o que tinham de aprender, mas que me parece que contam histórias como se a arte de contar histórias não tivesse sido várias vezes trabalhada, posta em causa, remodelada, invertida, etc. Não é? Não há problema nenhum nisso, não é? Havia já não sei qual era o compositor vanguardista que dizia pode-se continuar a compor música em dó maior, não há problema nenhum, não há... Mas fico triste, ou seja, este cinema que nos vai chegando ao mainstream de pessoas relativamente jovens e que estão aqui apenas para fazer uma coisa bem feita, um bocadinho académica e pronto, gostava de ser mais desafiado um bocadinho, mesmo pelo cinema ao nível do mainstream. Quais foram os filmes que referiste? Portanto, este, o Nino, os e Domingos? Os Domingos, foram esses três. Sim, não é? concordo. Eu também concordo. Mas este filme acho bem menos académico relativamente a esses dois. Eu nem sequer é uma questão de ser académico, é um filme assim muito certinho. Eu acho que quando o Pedro fala um filme quase de escola, é isso. É um filme em que está tudo no sítio certo, mas não falta-lhe um rasgo, falta ali qualquer coisa que Percebe-se seja... que eles aprenderam bem como fazer um filme. É isso, Não eu também ficção. senti isso. Também senti Não, sobre a falta de rasgo que falas, concordo em absoluto. Só acho é que este filme, desculpa Pedro, depois deixe-te prosseguir, só acho é que este filme é mais modesto nas intenções do que o Nino e dos Domingos. Os Domingos têm ali um certo lado... A palavra não é bem épico, mas tem uma ambição maior. E este filme, eu acho que é mais modesto nos propósitos, e por isso é que essa sensação que dizes da falta de rasgo não sobressai tanto, para mim. Mas concordo com o que disseram, de todos os filmes. E ainda por cima, quer dizer, esta coisa de mostrar a delação, o uso da delação pelos regimes, quer dizer, já vi filmes muito mais impactantes sobre este assunto, não é? Há um filme que eu não sei como é que se chama em português, eu acho que é Os Oprimidos, que em inglês é o The Roundup, do Miklos Jankson. Não me perguntem em húngaro, obviamente, não é? E o filme é uma coisa absolutamente impressionante. Vocês acabam de ver o filme e ficam com vontade de vomitar em relação àquilo que acabaram de ver. No bom sentido, não é? No sentido de ficarem enraivecidos. Mesmo isso neste filme é uma coisa dada um bocadinho enlumbrando, ou seja, não há aqui nada de especialmente novo. Pronto, portanto, tenho essa minha dúvida inicial. Não, é engraçado porque eu concordo totalmente contigo, agora que te ouço, mas não sei porquê, durante o filme, e eu sou muito sensível a isso, que tu estás a dizer, a um certo anonimato em que os filmes, uma certa inofensividade que os filmes têm caído, mas neste filme não senti isso, não sei, pareceu-me que o filme... Parece que o filme está noutro registro, não sei explicar bem. Acho que, de facto, tem a ver com aquilo, com a sensação de modéstia que o filme se presta. Nunca quero ir também muito mais para além disso. Lá está, por contraste, e desculpem insistir, no Nino e nos Domingos eu sinto que há uma ambição maior, um gesto maior. Desde logo porque há uma doença iminente, um cancro, etc. E depois... Como há essa projeção grande, não é? No caso do Nino, um cancro, no caso dos Domingos, uma decisão de vida drástica. Depois eu acho que como há isso, depois tudo o resto fica curto. Aqui, como não há nenhum gesto maior, não há nada no horizonte mais trágico, épico ou grandiloquente, acaba por não ter a mesma sensação. Mas agora que te ouço, revejo. Em todo o caso é um assunto grave, não é? Um assunto... Sim, claro. Sim, mas eu também tive essa mesma sensação que o Pedro está a referir e também às vezes uma tentativa, que isso também acontece muito com estes filmes que têm este lado histórico, de mostrar
a realidade da altura e quase que esquecer as personagens e as coisas próprias da narrativa particular daquelas pessoas. E eu acho que isso também muitas vezes, não estou a dizer que este filme seja só tenha esse problema assim em alto grau, mas também tem um pouco, acho eu. Acho que isso também pode vir do facto deste realizador ser primordialmente um documentarista. Ele só tem 2 filmes anteriores a este e são documentários. E segundo sei, a própria gênese deste filme, que é de ficção, foi a de um documentário em que ele queria de facto retratar ou captar a juventude dos anos negros do Ceausescu. E se calhar essa secura, essa falta de rasgo que o Daniel disse... É que tirando a personagem principal, não sei se a gente depois vai falar sobre isso, se calhar, mas tirando a personagem principal, os outros personagens são, digamos, são jovens genéricos. Não são pessoas propriamente particulares para aquela história ou para aquele filme. Mas pronto, eu não quero estar a bater muito nisso. Sim, e ainda por cima sendo um filme sobre juventude, não é? A gente espera que o filme mereça o rasgo da juventude. Eu ia falar disso, Pedro. Uma coisa que achei interessante no sentido em que me reavivou esta ideia é de que no filme fala-se muito na juventude enquanto agente de mudança, entre agente construtor, ouve-se isso muito na emissão da rádio que eles estão a ouvir. Há esta ideia de facto dos jovens como esta entidade coletiva de mobilizadora, e essa é uma ideia mobilizadora e de esperança, que é uma palavra hoje muito em desuso. É engraçado como a esperança desapareceu. Hoje falamos em resiliência, não é? Isso já traduz uma mudança dos tempos, não é? Porque a resiliência já pressupõe dificuldade, pressão, e quando se falava em esperança são outros valores que estão pressupostos, não é? Se há esperança é porque há caminho para abrir, não há pressão, não há... Pronto, acho a esperança é a coisa com penas, não é? Era o que dizia a Emily Dickinson, que eu acho que é uma formulação absolutamente extraordinária. Eu acho que essa alteração semântica também é um sismógrafo da mudança dos nossos tempos. Mas isto para dizer que esta ideia da juventude como agente de mudança, de facto, hoje é uma coisa muito em desuso, e eu vejo isso com alguma tristeza. Naturalmente que eu, não querendo fazer-me aqui passar por ancião, já não sou propriamente jovem, não estou... Pedro está-se a rir. Comigo. Ok. Pronto. Mas não sou jovem no sentido de... Não tenho 18, 20, 25 anos, 30 anos, que é quando, em termos de mobilização, não tem de ser assim. E há gente muito mais velha que é igualmente mobilizadora. Pronto. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas... o que eu queria dizer com isto era, eu também não estou nesse meio neste momento, portanto também não quero estar a ser injusto e a dizer que a juventude já não tem esse papel quando se calhar tem. Mas a ideia que me passa, e acho que isso resulta dos tempos que vivemos, da algoritmização, não sei se disse bem, mas esta ideia de estarmos todos virados para o algoritmo, não é? As pessoas estão todas a consumir questões individuais, estamos todos a olhar para o telemóvel, estamos todos nas nossas neuroses, nas nossas preocupações micro, por isso é que a psicologia hoje também é predominante e toda a gente está a braços com essas questões, e acho que há um momento... Pronto, e isto para mim, de facto, ao ouvir a palavra juventude da forma como ela é tratada no filme, na rádio, isso lembrou-me essa ideia da juventude enquanto catalisador. E acho que há um momento interessante no filme sobre isto da juventude, que é, de alguma forma, a juventude é morta pela polícia quando ela entra naquele apartamento. E o que é que antecede a entrada da polícia? A morte de Jim Morrison, que eles ouvem na rádio. E isso é muito simbólico. E eu achei muito interessante esse raccord entre a morte de Jim Morrison e a morte daquela iniciativa, daquela carta, daquela esperança daquela juventude. Não sei se o Daniel... Sim, também queria dizer 2 ou 3 coisas sobre isso, porque, para já, na juventude, nós corremos mais riscos por muitas razões. Pode ser, temos menos coisas a perder, em primeiro lugar, logo, à cabeça. Depois, pode ser por insensatez,
por entusiasmo, por desejo de aventura. Portanto, há uma data de fatores que concorrem para que os jovens corram riscos que, se calhar, as pessoas mais velhas já não estão tão disponíveis para correr. E, claro, isso também faz com que os regimes opressivos temam os jovens, porque, para além disso tudo, também têm maior capacidade para se organizar, têm mais tempo livre, enfim. Portanto, combater o regime para um jovem é um ato de coragem, claro, porque eles estão em perigo em algumas situações, portanto é um ato de coragem. Mas também pode ser empolgante pelo lado ilícito, não é? De muitas tarefas e comportamentos. Tem qualquer coisa que transcende a vidinha de todos os dias, não é? Isso também é aliciante para um jovem. E eu lembro de ouvir o Sérgio Godinho falar quando saiu de Portugal, porque ele queria fugir à guerra e também a este país, não é? E claro que ele fez isso para não ir para combater, mas também ele assume isso com o desejo de se aventurar pelo mundo, conhecer outros sítios. Portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal. E agora, voltando um bocadinho ao filme, há a personagem do namorado, que vocês já falaram, que acho que se chama Sorin, não é? Sorin. Exatamente. Que acaba por trair os amigos, não é? Porque, contando assim rapidamente, ele supostamente ia entregar uma carta, ou ia fazer chegar uma carta a uma rádio que funcionava no estrangeiro, num país estrangeiro. E que era verídica. Sim, A rádio existiu. a rádio existia, sim. Não, e já agora, Daniel, desculpa interromper, essa rádio era verídica e o tipo de quem eles falam, o Cornell, não sei se lembram, é uma figura histórica e existiu. Sim. Era um grande radialista, homem do jazz na Roménia, que não era propriamente um dissidente, mas pronto, era sempre uma figura incómoda, como qualquer pessoa livre, etc. E portanto ele a certa altura sai da Roménia e vai para a Alemanha. E só para verem, ao ponto a que chegava a ditadura e a polícia secreta dos Ceausescu, ele foi matá-lo a Munique. Um tipo que não tinha qualquer militância política. Pronto, era um pensador livre, era um intelectual, etc. Mas foi matá-lo em Munique pouco tempo, 1 ou 2 anos depois dele estar lá. Portanto, é um tipo irrelevante. Não era um dissidente, não era uma célula clandestina, nada. Sim, o regime de Ceausescu era cruel, não é? Bom, mas estava a dizer que o Sorin supostamente ia entregar essa carta, mas na verdade ele estava em colaboração com a polícia política romena. Portanto, há ali uma traição e ele, nesse ato, claro, revela-se covarde em relação aos outros, porque é uma quebra de confiança naquele grupo de amigos. Mas também mais do que isso, porque ele acaba por enterrar precocemente a sua juventude. Enquanto os amigos estão a ver aquela confusão da adolescência, ele está ali naquela estratégia, porque o objetivo é fugir para a Alemanha Ocidental, não é? Para ir ter com o pai. Para ir ter com o pai. Pai esse que devia ser um dissidente. Sim. Aquilo foi uma troca de... Sim, mas ele já está numa vida de favores. estratégia, não é? De uma coisa pensada enquanto os amigos estão ali naquela confusão da adolescência. Portanto, ele, de certa maneira, ele até é bem sucedido, porque dá a ideia que ele vai para a Alemanha, não é? Que ele consegue ir para a Alemanha. Os amigos não, porque os amigos ficam lá sempre sem saber muito bem o que é que lhes vai acontecer. Portanto, ele, em certo sentido, é um vencedor porque consegue aquilo que pretende, mas ele chega à Alemanha já adulto e, nesse sentido, é uma derrota para ele, porque, no fundo, já perdeu a juventude nesse movimento. E, mais do que isso, eu acho que, para além de ser uma derrota para ele, é também uma vitória do regime. Ou seja, este rapaz saiu, mas, de certa maneira, nós estragamos-lhe uma parte da vida dele, um pedaço da vida dele. Portanto, é uma derrota, na minha opinião, para ele e uma vitória do regime, uma vitória assim, uma vitória que não é tão óbvia, mas na minha opinião é o que acontece, porque ele próprio também não, de certeza que vai ficar sempre com essa sombra da traição aos amigos. Sim, o regime neste filme ganha em toda a linha, não é? Mesmo em relação aos jovens que ficam, é absolutamente triunfador, não é? Eu gostei de algo. Falando ainda um bocadinho dos Los Domingos, que falamos há bocadinho, se a gente pensar que esse filme tenta captar um bocadinho o metrónomo de 2025, ou não sei exatamente em que época é que o filme se passa, aí vemos uma juventude a decidir abraçar uma clausura, quer dizer, em relação àquilo que estavas a dizer há bocado, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Se é que esse filme capta um bocadinho, a verdade é que eu conheço os jovens que neste momento estão a pensar aderir a ordens religiosas, portanto... Conheces? Conheço mesmo, não é? Portanto... Não, acho engraçado dizer sempre isso. houve, não é? Acho não, mas percebem o que eu estou a dizer? Sim. Um filme que
que está a centrar-se numa personagem jovem, a tomar essa opção. Eu acho que mostrar isso, sei lá, nos anos 60 era quase impensável, não é? Não estou a ver um filme da nova vaga francesa a mostrar um jovem a fazer isso. Sim, porque as cabeças estavam noutros temas, sim. Mas é engraçado que digas isso, porque quando falamos dos Los Domingos, tu tinhas dito que te colocavas na personagem da tia, porque sendo tu tio, que te tirarias ao ar se a tua sobrinha decidisse uma coisa desse género, não é? Mas, assim, antes ir para o convento do que trair os amigos e denunciá-los à polícia. Não sei. Vem ao diabo e escolha. Não, mas agora tentando falar um bocadinho mais a sério. Eu acho que o filme tem 2 ou 3 ideias muito bonitas. Eu acho que foi uma sorte para aquela rapariga, talvez, perder a virgindade espiritual antes de perder a virgindade física. Não sei quantas pessoas é que terão essa sorte na vida, não é? Provavelmente a maior parte dos jovens primeiro têm atividade física e só depois é que amadurecem e perdem as ilusões sobre a vida. Eu acho que aquilo foi acho muito interessante, essa ideia do filme, não é? E sei que o Francisco até achou interessante o facto dela escolher perder a virgindade com o namorado depois de saber o que o namorado era um traidor. Acho essa ideia mesmo muito bonita. Sim, mas antes de dizer o que ia dizer, porquê que achas que é uma sorte? Porquê que achas que é melhor? Acho que provavelmente a experiência foi mais rica, mais completa. A experiência mesmo... percebes o que eu estou a dizer? Não. Okay. Eu estou a falar disto quase de um ponto de vista romanesco, digamos assim, não é? Porque é a inversão praticamente da vida de toda a gente, não é? Por isso, se calhar, sim, percebes, para aquela pessoa, o Daniel estava a dizer há bocadinho que o Soren ia sempre ser perseguido por uma sombra. Se calhar esta Ana sofreu bastante, mas vai amadurecer de forma muito mais rica e esplendorosa, provavelmente, não é? É um bocado por isso que eu estou a dizer. Estou a falar da personagem em si, de quão especial esta personagem me parece por isso lhe ter acontecido. Não estou a dizer torna que pelo menos mais complexo, que isso não é? deva ser a norma. Sim, não é isso que eu estou a dizer, claro. Sim, eu acho interessante a forma como o filme, lá está, de forma sempre muito... um pouco inofensiva, como dissemos, mas como estabelece esse paralelo entre a perda da... dizendo as coisas pelos bois, chamando os bois pelos nomes, entre a perda da inocência e a perda da virgindade. Ou são 2 virgindades que se perdem. Porque ela, de facto, num primeiro momento, aqueles jovens, ao serem detidos pela polícia e serem obrigados àquele vexame e àqueles interrogatórios, são ou melhor, não é só perdem a virgindade, não, são violados na sua inocência moral e espiritual. Mas o caso dela é pior porque ela até ao fim esteve ali a defender o namorado, não é? Ela até estava a pensar em resistir à polícia para defender o namorado e depois percebeu que o namorado era um traidor. E foi o pai que lhe disse, sim. E mesmo depois, não é? No fim, já quando ela se encontra com a amiga, não é? Também fala numa carta que ela está a escrever para a Alemanha, não é? É isso que eu vou falar. Mas sim, acho isso muito interessante e acho que é interessante que se passe tudo numa noite. É quase uma one night stand com a ditadura. E é a noite como espaço de revelação, não é? De iluminação. E a esse propósito é interessante, não sei se recordam, que antes dessa noite onde eles vão todos para a casa da amiga e em que acontece a cena da polícia, etc, e tudo o que se segue, ou melhor, nessa noite, quando eles estão em casa da amiga, o rapaz vai lá. E ela tem aquela voracidade toda... Pronto, eu quero falar deste tema à parte, mas ela tem aquela voracidade toda em perder a virgindade com ele, não é? E ele tem um pingo de moral aí, porque ele evita. Não sei se recordam. Sim. Eles já estão nus e ele recua no último momento e vai-se embora. Até se percebe que ela de repente fica angustiada porque imaginará que seja algo com o seu corpo, que ele não estará satisfeito ou algo desse género. E depois nós, que ainda não tínhamos aquela informação, percebemos que não é nada disso, que ele teve de facto ali uma reserva de moral, de vergonha. Mas o que eu acho... Dizer, mas isso também essa parte também está, acho, bem feita, porque nessa altura nós também não sabemos. Pois não, nós não temos. Sabemos. Mas o que eu acho de facto curioso, e até vos lanço o desafio, é o porquê desta rapariga
mesmo depois de saber do que o namorado fez, que não tem desculpa. Claro que há sempre desculpas, toda a gente tem as suas razões, como diria o Renoir na regra do jogo, mas enfim, não tem desculpa, é que não trai uma pessoa, trai um conjunto de amigos, gente que nem sequer estava implicada naquela carta, como a namorada, etc. Portanto, ele faz uma coisa imperdoável e ela mantém a intenção até ao fim de perder a virgindade com ele. Mas tu próprio já, de certa maneira, já respondeste essa pergunta. Eu acho que não, mas... Não, porque tu estavas a dizer, quando ele se afasta, ela não sabe porquê. Ela pensa que pode ser uma coisa ter a ver com o corpo dela, ou ele não gostar suficientemente dela. Portanto, há ali uma data de dúvidas que tem a ver com ela, tem a ver com a relação deles. E por muito terrível que tenha sido aquilo que ele fez, e foi, é uma coisa que transcende a relação deles, que é uma coisa que está ligada ao Estado, à polícia, ao grupo. Portanto, ela, de certa forma, por um lado pode ter ficado surpreendida por ele ter traído, e os amigos certamente ficou muito desiludida, mas ao mesmo tempo também deve ter sentido algum alívio daquela fuga dele e das coisas que ele tinha construído em relação à própria relação deles se dissiparem naquela história, porque ela provavelmente percebeu também que ele não queria que ela estivesse naquela festa. Sim, e ele tinha-lhe pedido para ela. Exatamente, portanto há ali muitas coisas que já passam um bocado fora da relação e ela, eu estou a tentar entrar na cabeça da protagonista, não é? Sim, mas eu acho que não podemos, acho que podemos não ir aí e a questão continua a ser, porque eu acho que é mesmo uma questão fascinante no filme, é um mistério, como há outros mistérios, por exemplo, quando falamos... Mas não estás convencido com o meu argumento, não é? Não, mas não estou a afastá-lo. Não há uma resposta inequívoca. Sim, eu também não estou a dar uma resposta, só estou a lançar uma hipótese. Eu quero ir lá porque eu acho de facto uma questão fortíssima no filme. Acho que ele nem tem unhas para tratar. Acho que ela merecia outro acompanhamento. Porque ela é boa atriz. Eu gostei muito dela. Ao contrário dos Los Domingos, da do Romaria, sim, esta é a minha, que são atrizes... Claro que é muito difícil ter uma câmera apontada para nós e nós em silêncio, mas ao mesmo tempo manter esse lado passivo também é cómodo. E esta rapariga tem outra relação com a câmera. É muito mais... É mais selvagem, ela é mais estranha. Mas dizia... Ela obriga-o a perder a virgindade. É ela que vai ter com ele. Vai-lhe bater à porta... A mãe abre-lhe a porta, a mãe está em casa, está com as malas feitas, ela sabe que o que ele fez é repugnante, inclusivamente para ela, e ela pega nele, vai para o quarto, despe-o e faz o que tem a fazer. Eu acho isto, de facto, fortíssimo. O desafio que eu vos lancei, a minha aposta, não é uma aposta, mas a minha ideia é de que primeiro, eu acho que esta questão não tem resposta. Por isso é que eu gosto tanto dela no filme. É uma coisa super ambígua. Mas eu acho que ela, acima de tudo, de forma... Ela parece ter um perfil obsessivo. Ela tem que fechar um ciclo. Ela tem que se despedir. Isso também fica com essa sensação. Ela tem que se despedir de um período da vida dela. Sobretudo no final, quando ela se está a vestir, dá aquela sensação de... Completamente. Fechei aqui um capítulo. Eles fazem amor e depois... eles não se acarinham, não trocam duas palavras, nada. Ele pergunta-lhe, ela veste-se, está feito. Ele pergunta-lhe se ela quer que ele a leve até casa. Ela olha para ele, não responde, levanta-se e vai-se embora. E eu acho de facto isto para mim é cinema puro. Esta indecifrabilidade desta personagem, não é indecifrabilidade, porque eu de alguma forma estou a decifrar, mas esta... Qual era a palavra que eu ia usar? Opacidade? Sim, sim, também, mas falta-me a palavra. Mas ela tem que tomar esta decisão, ela tem que fechar este ciclo, ela só fica resolvida com ela mesma se encerrar este capítulo desta forma. Mas depois há a questão da carta, não é? Que não se percebe depois também muito bem. Achei também isso, não é? Porque dá a ideia que encerra ali um capítulo, mas depois ela está a falar com a amiga e parece que lhe está a escrever uma carta, não é? Para a Alemanha. Sim, e ela diz, ainda estás a fazer isso. Portanto, essa parte não percebi muito bem qual é que esse bocado do filme da conversa com a amiga mais tarde. Não, verdade. Achei um bocado deslocado em relação... É verdade. Acho que isso também acentua mais uma vez a ambiguidade e o lado obsessivo dela de ficar ligada. Mas, e isso de facto contraria um bocadinho o que eu estou a dizer, o que acabaste de dizer. Mas também gostava só de dizer, quanto ao ato sexual propriamente dito, que também achei interessante, para mim, ou seja, em termos práticos,
estava-me a pôr na cabeça desta rapariga, e quanto mais falamos daqui, mais acho admirável essa cena. Eu acho que naquele momento, e foi isso que eu senti, por isso é que há aquele desligamento dela quando se está a vestir e vai-se embora. Eu acho que ela assumiu que já não é ela que está ali. Naquele ato sexual que eles levam a cabo, a percepção que eu tenho é alguém que está a representar um papel. Ok? Eu agora vou ser... Não sei o nome dela agora. Como é que ela chama? Eu vou ser a Ana desta relação com este rapaz, de quando nós éramos namorados e quando eu não sabia que ele era capaz de fazer uma traição com esta gravidade, e eu vou levar a cabo isto. Não sou eu que estou aqui, mas eu quero cumprir esta história. Quero cumprir esta história deste casal. Já não sou eu, mas eu quero cumpri-lo. E eu acho isso muito bonito. Mas depois, como o Daniel diz, de facto tem este rabo de palha que é a tal carta que ela ainda escreve para a Alemanha. E eu sei que o Daniel queria falar um bocadinho sobre a questão nos regimes totalitários não haver vida privada. Sim, eu já falei um bocado do que queria dizer, um pouco desta ideia de que há ali um órgão do Estado, não é? Aquela polícia que vai interferir na relação deles, não é? E claro que os regimes autoritários não gostam, há sempre qualquer coisa que é mais está acima dessa vida a dois, não é? Que neste caso seria entre ela e o namorado. Portanto, há ali um elemento que está a interferir na vida deles. Ela tem as dúvidas em relação ao seu próprio corpo, em relação à sexualidade, em relação às dúvidas amorosas, se ele gosta dela ou não, que são coisas normalíssimas da adolescência e em sentido lá também de qualquer altura, não é? Mas as dúvidas dela são amplificadas pelos comportamentos que ele tem, que nós também não percebemos a certa altura, que têm a ver com aquilo que ele está a fazer para a polícia romena. Portanto, muitas das dúvidas que seriam naturais na adolescência, coisas normais, será que ele gosta de mim, será que não gosta, será que o meu corpo, se vou estar à vontade com o meu corpo nessa intimidade ou não, está misturada com uma data de outras coisas que não têm a ver com a relação dela. Mas na cabeça dela, ela não sabe. Ou sabe mais tarde. Portanto, ao princípio é um problema porque ela não sabe, e depois quando sabe também é um problema porque ela não sabe lidar aquilo, porque é uma adolescente, ainda está a aprender a perceber o mundo e também a perceber o que ela é, ela própria. E eu também, outra coisa só queria, para fechar o meu comentário, só queria dizer duas coisas. Primeiro, os regimes autoritários não querem apenas punir, também querem a delação, a confissão, porque a conversão, porque eles são obrigados a escrever o que é que fizeram com as pessoas que estiveram lá. Portanto, não é só punir, não é só castigar. E isso, no fundo, é uma espécie de abolição da intimidade, porque a intimidade pressupõe uma relação de confiança e também de segredos, não é? Portanto, todo o comportamento do regime autoritário é quase uma arma contra a intimidade. Portanto, eu acho que o filme, nesse aspecto, até reflete bem sobre isso. Sim, o que eu queria dizer de forma desagitada, como sempre, é que me parece que esta personagem cresceu muito naquela noite, falaste de uma noite, não é? A personagem cresceu e mudou muito mais do que se tivesse tido apenas a sua primeira relação sexual. Era um bocado isso que eu estava a tentar dizer. Eu queria só dizer que, se puder sugerir, este filme lembrou-me de dois filmes que eu gosto muito, muito bonitos, com temas parecidos. Um é Um Amor de Juventude, da Mia Hansen-Løve. Lembrou-me muito por estas personagens femininas obstinadas numa relação amorosa. Elas vão até ao fim. Um é esse filme da Mia Hansen-Løve, que é um filme belíssimo, e o outro é um filme romeno também, curiosamente, que se chama Ana, Meu Amor. Eu não sei se viram, passou nos cinemas. Não me lembro do realizador, mas são filmes que, a meu ver, tratam disto ainda com outra profundidade. Porque este filme, de facto, como vocês disseram no início, tem esta inofensividade. Ainda assim, ganhou o prémio de melhor realização no Un Certain Regard em Cannes. Enfim. Ok, vamos agora para um filme que pelo menos a mim interessou-me razoavelmente mais, que é a Divina Comédia. E então fala do Bahram Ark, que é mesmo uma pessoa existente, não é? É um realizador mesmo, portanto é um realizador do Irão que filma na língua da sua família, o turco-azeri, e que insiste em fazer cinema, digamos, sincero, a despeito da censura do regime teocrático. Como não consegue licença para que o seu último título seja exibido no país natal, vai tentando encontrar meios à margem da lei para ultrapassar esse obstáculo. Numa comédia que não quer fazer rir a todo o custo, Bahram acaba por perceber que há muito quem goste de cinema, mas muito pouco quem o ame.
E eu já vi aqui pelas notas do Francisco que a questão cinéfila do filme nós entendemos-la de maneira bastante diferente, não é? Porque nós vamos buscar aos filmes aquilo que queremos, acho eu, não é? Sim, não sei exatamente o que é que dirás, mas queres começar tu? Posso começar, pronto. Eu acho que o filme é engraçado porque mostra uma série de equívocos que há em torno do cinema de autor. Ou seja, por um lado há aqueles que acham que é um cinema intelectual e chato. Há quem diga isso no filme, vá dizendo isso, não é? E às vezes também é. Mas isso qualquer filme pode ser chato, intelectual talvez não, Claro, mas chato claro. pode ser, não é? Mas há um certo sentimento de que é isso o cinema de autor. Mas ao mesmo tempo também há aquela figura do canastrão de 40 anos, não é? Que se acha o melhor ator iraniano. É deliciosa essa personagem. Sim, é deliciosa, mas que quer entrar em filmes de autor. Ou seja, quer aquela calção de prestígio Sim. do cinema de autor. Para mim, eu que sou, enfim, na minha minusculidade, eu tento fazer cinema de autor. Para mim, o cinema de autor não tem nada a ver nem com uma coisa, nem com outra. E para mim, o cinema de autor é precisamente o paraíso que este realizador, a uma altura, verbaliza, que é falar daquilo que se conhece e daquilo que nos é próximo para quem nos está próximo, ainda que nós não conheçamos. Portanto, para mim é apenas isto. Depois que isto se decline de uma maneira ou de outra, que depois haja cinema de autor que é de facto chatíssimo, é verdade, etc. Mas para mim isto é que é o cinema de autor. E acho que este personagem engraçadíssimo, este Nanni Moretti, este Woody Allen, não tanto João César Monteiro, não é? Mas este personagem, naquela maneira desajeitada, eu sinto como estando ali a simplificar o que é o cinema de autor, ao contrário dos outros que estão ali a mandar bolas para o lado, digamos assim. Mas vejo que o Francisco não tem muito essa opinião. Não, concordo contigo. Aliás, acho que a definição que deste, digamos assim, de cinema de autor, se é que podemos dizer assim, é uma bela definição, generosa, aberta e humilde. Partilho inteiramente dela. E que me parece que é do Baran Arco, desta personagem. Sim. Assim, não é? Sim. E do Nanni Moretti, com quem ele se... Sim. Nanni Moretti, sim, embora para mim ele é mais Woody Allen, embora em termos físicos ele seja o Godard. Ele é igualzinho ao Godard. Também é verdade. Também é parecido, também tem a barba do Moretti, não é? Tem ali qualquer coisa. Sim, mas a figura eu acho que é mesmo parecido. Então assim de perfil é muito parecido. Ou com o Garrel a fazer de Godard, não sei bem, pronto. E depois aparece aquele quadro do Godard na casa do irmão dele. Não, sobre a cinefilia, primeiro dizer que o Irão de facto é um país fabuloso, é capaz de ser atualmente nos últimos anos o meu país de cinema favorito, e é uma pena que muitas das pessoas que acompanham as notícias e etc não façam ideia da riqueza que existe no Irão e numa cultura milenar, como tu disseste bem, que é a persa. Mas de facto o cinema do Irão para mim é um encantamento. Este filme é capaz de ser isto é um filme ultra cinéfilo, é tão descarado, a certa altura aquilo até parece uma coisa meio série B na forma como tudo é tirado aos olhos dos espectadores, as referências, etc. Eu adoro isso, até porque acho que o cinema, a vida, o mundo está necessitado urgentemente de comédia e de leveza, e do Irão certamente que é o filme mais cinéfilo que eu já vi. E eu gostei. Acho que é particularmente engraçado que no momento em que vivemos, não é, em que temos uma potência, a maior potência do mundo, militar, económica, etc., liderado por um psicopata que está em guerra com este país, que é o Irão, que é um país, como sabemos, que é uma ditadura teocrática, em que as pessoas são tratadas de forma mais humilhante e indigna possível, não é isso que está em causa, mas, independentemente disso, é um país que está a ser saqueado por outro, como foi a Venezuela, como se prepara para ser Cuba, etc. Desculpem agora esta diatribe, mas de facto isto é revoltante, todos os dias há notícias novas. Mas neste momento em que tudo isto se passa, não sendo um filme obviamente pró-América, é um filme de amor pelo cinema americano, não só, mas também.
Mas falo de uma forma transversal. Alguns dirão, se calhar vocês dirão, não sei, que o filme está a ser antes sarcástico ou cínico. Eu não acho nada disso. Acho que o filme, de facto, é um filme muito, muito livre, muito despretensioso, e a forma como coloca na mesma linha os blockbusters, as velocidades furiosas, depois os Godards, etc., é uma festa. E eu acho isso muito, muito bonito. É um filme... para mim é mesmo uma carta de amor ao filme americano e a Hollywood, com todas as coisas más que esse sistema tem, já sabemos, e com todos os filmes inenarráveis e péssimos que produz. Mas a forma como se fala na velocidade furiosa não há ponta, para mim, da forma como eu vi o filme, posso estar sem género, não há ponta de snobismo, não há ponta de petulância, e eu adorei isso. Acho muito, muito bonito. Isso também tem um pouco a ver com o que é o cinema de autor, porque o cinema de autor, no fundo, é uma extensão da personalidade de quem o faz. E o facto de alguém, quando é miúdo ou quando começa a ver cinema, ter visto um determinado tipo de filmes, que pode não ser, se calhar, o cinema mais elaborado, também faz parte da história daquela pessoa. Portanto, eu acho que isso corresponde, de certa forma, ao amor pelo cinema, que é ser fiel às suas origens, mesmo que tenham sido origens estranhas, porque normalmente uma pessoa, quando é miúda, a menos tenha crescido numa família muito cinéfila, o que apanha são coisas na televisão, coisas que vai ao videoclube ou apanha na internet, o que seja, e é normalmente mais desordenado do que normalmente aparece retratado, e neste filme isso aparece, é verdade. Sim, e só para terminar, comecei por dizer, não sendo um filme obviamente pró-América, mas é um filme profundamente anti-ayatollahs. E disso não há dúvida. Claro que é um filme que não foi rodado no Irão, certamente não teve... Não sei se não foi rodado no Irão. Não sei, impossível, só se foi às escondidas. Às escondidas, eu acho que sim. Mas acho difícil. Uma malta, eu sei que a atriz... uma vez para cor-de-rosa com uma rapariga a conduzir... Não, a atriz está proibida de trabalhar no Irão. Esta atriz que faz de Sadaf... Pois. Eu por acaso não tenho a certeza se não foi rodado no Irão. Pronto, mas se foi às escondidas, mas muitas vezes eles recriam isto tudo, vão a Marrocos ou não sei o que filmar. Não tenho a certeza, por acaso. E sobre a rapariga, e depois calme, sobre a rapariga dizer que, de facto, aquela rapariga e a mota é todo um programa, não é? Primeiro, é engraçado que nisto há um corte. Este realizador, o Asghari, é um realizador jovem, novo, e ele faz um corte simbólico com o cinema iraniano, com a tradição, ou seja, saímos do carro, finalmente, e vamos para outro meio de transporte, vamos para a moto. Podem seguir outras coisas, não sei, trotinetes, bicicletas. Tem meio variações. Mas é importante. E saímos do carro com um homem a conduzir e muitas vezes conversas de homens para uma mulher a conduzir. É uma vez para cor-de-rosa. O cor-de-rosa é uma cor feminina, não é só feminina, também é masculina, mas para os efeitos aqui que se pretendem, acho que percebem a minha ideia. Depois a moto tem bem ali à frente, sempre a filmar, a bandeira italiana, cosmopolitismo, a influência do exterior, etc. Tudo aquilo que as mentes do regime não querem. Depois ela, não é? Vistosa, exuberante, despreocupada, com uma pedra de toque. Ela não usa o hijab, até se recusa a entrar num sítio para usar o hijab, mas ela também nunca anda com o cabelo solto. Tem sempre qualquer coisa nunca a vemos com o cabelo solto. Tem sempre qualquer coisa a aprender. E isso é também acho isso muito particular, porque é o filme a mostrar como ainda não está terminado. Ou seja, a emancipação ainda não é total. Seja pela opressão dos homens, seja porque as próprias mulheres ainda não conseguem dar esse passo, mas portanto, esta mulher é produtora de um filme, ela é que diz ao marido o que é que devem fazer, qual é a estratégia, ela é que conduz a moto, ela é que conduz o filme, mas depois ainda não consegue, sem que nada, aparentemente ela poderia fazê-lo, enfim. Sim, Daniel, tu querias falar um bocadinho do cinema iraniano das últimas décadas, não é? Sim, e sobretudo da questão da censura, porque o que eu acho interessante na censura, claro que a censura para já é terrível para o cinema, para a literatura, para o que quer que seja, e também é sintomático de outro tipo de coisas terríveis que estão a ser feitas, porque normalmente quando há censura é porque há, noutras componentes da sociedade, coisas ainda piores, como prisões, tortura, enfim. Portanto, a censura é uma coisa terrível, mas também não é um conjunto de regras, não é assim uma receita, é uma negociação permanente. E aqui o filme
trata um pouco sobre isso, e no fundo é isso, não é? Porque ele vai reunir com o censor para decidir se pode incluir, se o filme pode ser feito em turco, se pode incluir esta cena ou aquela. Portanto, há ali sempre uma negociação, depois a exibição é a mesma coisa, será que podemos exibir, não podemos exibir? E, portanto, há sempre ali uma negociação, e eu acho isto interessante na questão da censura, porque não é uma proibição com umas fronteiras muito definidas. E isto, no cinema iraniano, parece-me ainda mais importante, porque o cinema iraniano, pelo menos visto a esta distância, essa negociação parece ter imensas matizes. Portanto, há realizadores iranianos que vivem no Irão e filmam no Irão. Agora estamos a falar, eu já não sei se este filme foi filmado ou não, agora já não me lembro. Mas há uns que filmam no Irão, às escondidas, ou com um argumento que não é bem aquele. Há outros que filmam em outros países, mas vivem no Irão. Há outros que estão fora e filmam fora. Enfim, há imensas... Eu penso que li uma entrevista do Ali Asghari que ele, às vezes, o filme que mostra a censura depois não é o filme que realiza. Portanto, o filme... Sim, eles a têm que mostrar o argumento. Tem, depois não muitas é vezes para filmar eles fazem esses truques. Não, e mais do que isso, na própria rodagem, Às vezes tem argumentos... O Panay já contou isto. Quando eles são falsos, fiscalizados nas rodagens, eles têm um argumento falso que mostram na altura sim. E eles dizem, ok, podem continuar. Mas continua, Daniel, porque nós já falamos disto várias vezes. Para mim é um mistério e como é que funciona exatamente a censura, que está cheio de nuances. Sim, está cheio de nuances. Eu também, bem, o poder israelita tem interesse, eu acho que o poder israelita tem algum interesse em que os filmes aconteçam dentro de algumas limitações. Claro. Israelita? Disse israelita, desculpa, iraniano. Tem um lápis freudiano. O poder iraniano quer que os filmes, de certa maneira, passem primeiro pelo prestígio, não é? Porque o cinema iraniano é bom, é reconhecido no estrangeiro e eles querem projetar uma ideia de um país desenvolvido e eu acho que isso faz parte da propaganda do regime, de certa maneira. Isto por um lado. Depois também querem manter as pessoas mais ou menos contentes, porque qualquer regime totalitário também dá válvulas de escape, de vez em quando. Né? Portanto, isso também vai mudando, porque há períodos em que o regime pode ser mais agressivo, a censura pode ser mais agressiva, outras alturas em que eles podem deixar um bocadinho mais, depois há este censor. Tudo isto é muito pouco claro. E no Irão, então, as coisas ainda parecem mais interessantes nesse aspecto. Sim, e depois quando tu falas com os realizadores, as respostas deles também, sobretudo o Panay e etc., também são sempre ambíguas. Ou seja, parece que também há um acordo de cavalheiros, não é suposto também fora do Irão saber-se exatamente como é que funciona, para perceber as coisas. Mesmo aquele realizador mais conhecido, o iraniano, que tem feito filmes na Europa, o Farabi. Também é uma relação muito dúbia. Sim, mas por exemplo, o Ali Asghari vive no Irão, não é? Ele viu uma entrevista com ele que ele vai voltar para o Irão, suponho que ele agora já voltou. Portanto, ele estava lá quando foram os primeiros bombardeamentos americanos, estava lá. Portanto, ele vive lá. Ele fez este filme e vive lá. E até lhe perguntaram, mas é perigoso corre risco de vida? Ele diz, não corre riscos de vida. Ser realizador não corre riscos de vida. Porque ele também diz aquilo, acho eu, desta forma meio provocadora, porque diz, há pessoas que estão a correr mais riscos do que eu. Eu faço filmes, estou a correr alguns riscos e realmente ele pode ficar preso. Enfim, há muitos realizadores. Eu até tinha aqui, estavas a dizer... O Panay esteve preso. Sim. Há anos. E eu até tinha, por exemplo, acho os filmes do Kiarostami, eu não sei se vocês alguma vez viram o Kiarostami falar sobre a censura no Irão, entrevistas com ele. O Kiarostami lá está, praticamente nem tem discurso diretamente político. Sim, é isso que eu estou a dizer, são filmes muito mais poéticos, alegóricos, num certo sentido. Portanto, eu vi uma entrevista uma vez ele falar da censura e ele quase não queria falar da censura quando era no exterior, porque primeiro pensam que nós somos um país subdesenvolvido e ele aceitava certamente que para ele era complicado também, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que aceitava naquele sentido de está aqui um constrangimento, mas eu vou lidar com este constrangimento. Eu acho que ele até faz uma comparação com a arquitetura, tipo, construir um determinado sítio tem aqueles constrangimentos. Acho que é uma questão pragmática. Sim, é isso que eu estou a dizer. Podes continuar a filmar, mas não vais lá para fora. Certo. Mas isto eu estava mais a trazer o Kiarostami aqui, nem era tanto uma questão de julgamento, se é mais político ou não, mas era mais a questão da diversidade. Por exemplo, no filme recente, aquele Semente do Figo Sagrado, em que eles falam diretamente dos protestos de 2022 e 2023, depois da morte da Mahsa Amini. Este filme foi filmado no Irão, portanto eles correram muitos riscos, tanto que o realizador está
Acho que não foi inteiramente realizado no Irão. Sim, não é inteiramente, mas há muitas cenas que foram realizadas lá e com atores de lá que depois também Sofreram tiveram represálias e tudo. Portanto, ele foi condenado a 8 anos de prisão, teve que sair do Irão à pressa, antes que... Está em França agora. E portanto, isto é um filme muito mais político que este, porque este aqui é um filme que nós estamos a falar, é um filme descritivo, de certa maneira, porque ele conta o que é que está a acontecer. Enquanto no outro vai um bocadinho mais, fala das manifestações, até filmagens com telemóvel, imagens de vídeo, imagens de telemóvel e tudo. Do Instagram. E queria trazer, antes de vos passar a palavra, queria trazer um outro filme, que é o Holy Spider, que é um filme que eu sei que o Francisco também gosta bastante, Muito. que é um filme que também não é um filme político, não sei se viste, Pedro, mas não é um filme político, é um thriller, no fundo. Em português, para quem nos ouve, lembras-te da... Não sei se foi traduzido, não sei. Talvez não. E é do... Ali Abbasi, não é? Assim é do Ali Abbas, que é o que fez o filme sobre o Trump. Exatamente. Ótimo filme também. E é um filme que, não sendo político, é um filme também, do ponto de vista dos costumes, também há um serial killer, há violência, há sexo, há uma data de... Mas é indireto. Isso já é linhagem política indireta. Sim, não mas como, é um filme... Mas como eu o acho... sagrado. O sagrado é mesmo... Sim, eu sei, mas apesar de tudo, o Holy Spider para o regime é mais subversivo do que este do Ali Asghari, que apesar de tudo é mais descritivo do que é que está a acontecer. Aquilo é mesmo ali elementos. Tanto que este filme foi filmado, esse sim foi filmado, acho eu, na Jordânia, não foi filmado lá. E também, pronto, nunca foi exibido no Irão e também os próprios atores acho que também tiveram problemas. Mas enfim, eu acho que este não quer dizer mal deste filme, porque é um filme corajoso e que é essencialmente descritivo da situação, mas é um ótimo relato das dificuldades que é fazer um filme no Irão e é feito e é contado com alguns elementos de humor curiosos. Mas então parece-me que vocês gostaram menos do filme do que eu. Eu gostei do filme. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Engraçado. Eu estava com outra ideia. Não, gostei bastante. E uma das coisas que eu achei engraçadas tu falaste de um filme ultra cinéfilo, mas é ao mesmo tempo um filme que se multiplica em citações sobre religião de forma muito engraçada, não é? Por exemplo, os dois irmãos do filme, não é? Eles começam por ser uma espécie de dois irmãos Wachowski no seu amor pelo Matrix e depois a uma dada altura tornam-se o Abel e o Caim. Claramente, não é? O Abel e o Caim do cinema, não é? Uhum. E por outro lado tens a rapariga que está a conduzir a Mota, não é? A Mota, não é? Que está a conduzir o realizador, não é? E que é claramente a Beatriz, já que o filme se chama A Divina Comédia, é a Beatriz a conduzir o Dante pelo paraíso, não é? Pronto, acho isso tudo giríssimo. E até uma coisa muito engraçada, que é quando eles vão à procura do pintor, que é no fundo o dealer, acho que é de cocaína, não é? Sim. Que eles vão buscar cocaína. O pintor? Era suposto dizer que era um pintor. Sim, que ele diz... O disfarce era ser um pintor. Quantos baldes queres? Ou qualquer... Não é baldes, mas é assim, sim. Mas a primeira pessoa que aparece ao Baram é um profeta. Pois é. Não é? E embora essa cena não seja assim muito bem trabalhada, mas faz-me lembrar que será que isto aqui é a religião como o ópio do povo ou qualquer coisa assim? Ou seja, há ali um conjunto de coisas muito subtis e até esta ideia de fazer filmes de religião que são fantasias com apoio da inteligência artificial, não sei o quê. Aqui todo um universo de citação religiosa que eu acho divertidíssimo e muito rico, não é? Sim. Eu até te digo que quando ele vai para aquele restaurante que representa o inferno com as chamas atrás, claramente, outra aquele coisa, bar, não é? Sim. Mas eu achei que o tipo, que depois vimos a saber que é do governo, não é? Eu achei que esse tipo ia ser digamos, o mastermind da seita do profeta. E teria sido mais interessante se tivesse ido por aí. Eu achei que durante muito tempo quando ele estava a falar, achei que era isso, mas depois não. Pronto, achei um bocadinho mais previsível o facto de ser só um enviado do governo. Acho que teria interessante se tivesse sido por esse lado, mas achei. Pronto, e só antes de passar a palavra aqui, porque vocês querem falar do fim do filme e nós também temos que chegar ao fim da nossa conversa, queria dizer que a censura é sempre estúpida, para além de mais, é sempre estúpida, não é? E uma das coisas que a censura criticava neste filme era a presença de um cão. Pelos vistos é uma coisa impura na religião. Pronto. E eu sei que o Francisco quer falar um bocadinho do plano final em que mostra um cão. Sim. Não é? Sim, o último plano derradeiro do filme é de um cão a olhar para uma televisão, mas a certa altura já não sabemos se ele está a olhar para a televisão ou se está a olhar para nós, espectadores. Não só esse plano, mas primeiro é muito simbólico que ele acabe com o cão. Primeiro porque
o Asghari está a fazer um filme com um cão sobre em que há um, ou seja, há um filme dentro do filme, portanto o filme dentro do filme é proibido a sua exibição por causa de um cão, não é? E entre outras coisas. E ele, no filme do Asghari, mete um cão e termina o filme com o cão. Isso não é inocente, é um gesto de força. E depois, toda a sequência final, de facto, o final do filme eu achei triste, melancólico e ao mesmo tempo com uma fina ironia. E aberto a diferentes leituras. Para quem nos ouve e possa ainda não ter visto o filme, não, essas pessoas não querem saber. Pronto, então para as outras. É para as outras só. Portanto, quando ele vai exibir o filme, vocês lembram-se porque é que eles param o filme? Porque o cão ladra. O cão ladra ao cinema. Sim, ladra ao outro cão, não é? Ou ao cão do filme. Eu parti do princípio que era o cão do filme, que ele estava a ladrar. Isso não sei, nós não ouvimos. Estão-se a ouvir sons, mas não ouvimos latidos. Mas pode ser isso. Mas eu... Eles estão na casa, porque no filme não pode ser exibido num cinema, portanto eles estão na casa de uma pessoa que aceitou recebê-los para uma exibição. E ela é que é dona do cão. E é dona do cão. Ela é dona do cão. É uma pessoa de alta sociedade, como é apresentada lá ao tipo. E pronto. E então eles são interrompidos. Chega o enviado do governo e eles estão a discutir lá fora e ele está quase a convencê-lo a deixar o filme passar. Essa discussão já é uma farsa, é muito engraçada. E de repente há a notícia que o Bashar al-Assad caiu na Síria e toda a gente muda o canal e ficam as notícias a dar sobre essa realidade. Há várias leituras disto. É um final de cinema, daqueles gestos de realizadores. Isto hoje há muito pouco. É muito rico isso. Hoje, pronto, esses filmes que vocês estavam a comentar no início, académicos, que não têm este arrojo. Gestos mesmo. E por um lado acho que é, no fundo, uma constatação triste de como, de facto, hoje em dia a realidade e as notícias, toda a gente vive atolada em notícias. Eu tenho amigos ou conhecidos, que têm sempre ligado no computador, no telemóvel, enquanto trabalham, durante o dia, um site que se chama Notícias ao Minuto. É uma coisa que que é um vómito de notícias. Pronto. E mesmo quem não frequenta estes sites, como é o meu caso, certamente é o vosso, que não frequentam, também, volta e meia, estou a ver notícias, não é? Vou ver este jornal, vou ver aquele, e estamos sempre. Eu, pessoalmente, tenho mesmo que fazer um esforço para não ver, porque... Pronto. E nós vivemos nisto, nesta realidade, atolados em notícias e na última tragédia ou na última coisa abominável que aquele psicopata da Casa Branca disse. E acho que essa é uma constatação triste do filme, como em realidade impõe-se à ficção, que os factos, as notícias, impõem-se ao cinema e à imaginação e à criatividade. Por outro lado, há aqui outro dado que contraria um bocadinho esta ideia, que não pode ser esquecido. É a queda de um ditador que se está a falar, de um ditador do Médio Oriente. E o Irão é um país onde a população e o meio artístico, obviamente, e os realizadores estão há anos a tentar mandar abaixo um ditador. E, ao mesmo tempo, parece que, num gesto quase autofágico, o realizador, o Asghari, também está a dizer um pouco: vamos acabar com as brincadeiras, vamos acabar com os filmes, vamos tratar de coisas sérias, vamos mandar este tipo abaixo, como fizeram aqui na Síria ao lado. E isso, para mim, de facto, é muito forte. E termino dizendo que, de facto, são estes gestos que fazem um realizador, que fazem o cinema. Isto é cinema puro. De facto, depois pensar nisto com as outras coisas que às vezes vamos falando aqui, parecem assim pequenas brincadeiras. E o cinema iraniano faz isso com uma simplicidade de meios e claro. de estratagemas que são absolutamente interessantes. Mas eu penso que o Daniel queria falar um bocadinho da rota da ficção, não era? Sim, o Francisco já falou algumas coisas que eu ia falar, portanto não vou juntar
mais elementos a isso, mas eu também gostei imenso do final. Acho o final do filme ótimo. O filme parece estar a encaminhar numa direção e depois há ali uma altura em que eles estão a exibir o filme, não é, do tal realizador, naquela exibição ilegal. E primeiro é o cão que interrompe a exibição e depois é a própria polícia iraniana, né, que aparece na casa. E a certa altura passam o documentário, as notícias sobre a queda do Bashar al-Assad na Síria, não é? E eu achei que isso podia ser a tal derrota da ficção, e também porque é o final do filme e nós vemos aquele esforço todo que ele tem. Primeiro criar o filme, depois negociar com a censura, arranjar um sítio, e no final acaba por não se ver o filme. Nós nem sequer sabemos muito bem o que é que se passa no filme. Não é? Porque, nada. Ou quase nada. Sabemos que tem um cão, que é passado em turco, que é falado em turco. Mas acho que é só isso. E pouco mais, não é? Portanto, não sabemos quase nada. Há ali um esforço incrível. Portanto, o filme é mais sobre o esforço, não é? E depois, no final, o que é exibido que são as notícias. Mas eu aqui acho que também, para além de... O Francisco rotulou aquilo como triste. Eu não sei se não é propriamente triste, porque nós, no fundo, vamos ao cinema também para viver outras vidas, não é? Portanto, nós vamos ali em busca durante 1h30, estamos num outro cenário, num outro contexto, e nós vamos à busca de viver outras vidas. Mas para aquelas pessoas, ver aquelas notícias de um regime que caiu num país ao lado, também é viver uma outra vida possível. Enquanto para nós a queda da Síria é uma coisa distante, as notícias caem lá no feed dos teus amigos, não é? Mas para eles não é. Para eles tem a mesma violência, a mesma força que um filme, porque aquilo é mesmo viver outra vida. Portanto, eles conseguem olhar para aquilo e pensam, e se isto acontecer aqui, a minha vida vai mudar. Portanto, aquilo é muito mais forte do que apenas notícias que caem no feed de um colega de trabalho. Portanto, no fundo, a ficção foi substituída por aquele elemento noticioso, mas aquele elemento noticioso tem também, para eles, um valor que transcende a mera comunicação de um facto, uma coisa que aconteceu num país ao lado. Pronto, e acho que era isto. Não sei se tem mais coisas para juntar. Só fazer uma correção. A coisa do site é mais grave. Aquilo não é um feed. Ou seja, não é uma coisa que tu involuntariamente te cai. Ou seja, é um site que se chama... Eu não sabia, descobri isso há pouco tempo. Eu sei que existe é isso. noticiasalminuto.com. Passa publicidade. Até porque nós somos ouvidos pelos grandes gurus dos mídia. Desculpa, pouco preciso, mas também não era... Não, mas é para mostrar o grau de dependência em que as pessoas estão... Onde eu me incluo, não estou a pôr-me de lado... De vivermos neste mundo de notícias, não é? A qualquer altura uma pessoa até está bem disposta, está num sítio agradável e de repente vai aqui ao telemóvel a ver e vê mais uma alarvidade que o Trump diz e fica imersa nisto. E é terrível, não é? Eu não sei, Pedro, não sei se tem 1 minuto ou se estamos muito em cima. 1 minuto, sim, claro. É porque o cinema iraniano, nós estamos aqui a falar que tem tido ótimos realizadores, ótimos filmes, não é? Mesmo com estes constrangimentos todos, com estas dificuldades todas. E uma pessoa às vezes pensa o que é que acontecerá aos realizadores e ao cinema italiano quando o regime cair, porque o regime esperemos que caia e espero eu que seja em breve. Mas o que é que acontecerá ao cinema? Isto que vai acontecer no Irão, espero eu, também já aconteceu noutros países. Já estou a perceber onde quer chegar. Não, e há um lado de quando isto cair, quando o regime cair, nós vamos poder fazer os filmes que quisermos. E acho que vai haver realmente um momento de liberdade, de entusiasmo, não é? De entusiasmo mesmo pelas coisas. E se calhar, porque também já aconteceu isso, já aconteceu no pós-guerra com os países que foram invadidos, não é? Que estavam... Agora falta-me termo, meu Deus, estou cansado. E também já aconteceu noutros países, inclusive em Portugal, quando caiu o regime. Portanto, depois o que acontecia, agora há imensos romancistas que têm romances na gaveta que podem publicar, mas depois também não é bem assim. E a seguir a esse período de euforia, há muitas vezes um período de desilusão. Não é que as coisas não vão ficar melhores, porque vão ficar melhores, não é? Mas há sempre uma desilusão, porque a vida também não é fantástica, nem nenhum regime que vai vir a seguir, por muito bom que seja, e há de ser, esperemos, nunca é perfeito. Portanto, há uma espécie de desilusão, e toda esta geração que teve a lidar com estes problemas e que está habituada a fazer cinema sobre estes temas, porque estes temas são muitas vezes o substrato dos filmes, provavelmente vai demorar algum tempo
a afinar, mas eu também tenho a certeza que depois disto vão aparecer, obviamente, novos filmes e ótimos, não é? Mas também se vive muitas vezes a ilusão de que quando isto acabar ainda vai aparecer os filmes extraordinários. Pode não ser bem assim, não é? Logo, pelo menos. Mas torçamos para que acabe. Sim, claro. Isso não há a mínima dúvida sobre isso. Nem quero deixar uma sombra de dúvida sobre isso. Eu pensava que percebo o teu raciocínio, pensava que ias dizer outra coisa, que foi aquilo em que eu pensei, que é da mesma forma. Aliás, falando num realizador iraniano que vai ilustrar perfeitamente o que eu quero dizer, que é o Panahi. O Panahi fez uma série de filmes muito intrincados, alegóricos, sobre a ditadura e a repressão, que para mim são os melhores filmes dele. Quando ele fez um filme manifestamente político, confrontacional, em que tudo estava claro, é dito às claras, para mim o filme perdeu muita força. Isto para dizer que muitas vezes, isto é um outro efeito do fim das ditaduras. Às vezes, e com isto não estamos a dizer que a melhor arte se faz debaixo de ditaduras, claro que não. Essa é a minha intenção. Claro que não, mas a verdade é que às vezes, por razões infelizes, os artistas têm de trabalhar mais engenhosamente certos aspectos e isso torna os filmes ou quaisquer que sejam os objetos de arte mais complexos, mais intrincados, mais ambíguos. Isso vê-se na canção de intervenção, quer dizer, a canção de intervenção que é feita hoje e que era feita no tempo do Estado Novo, não vou dizer se uma é melhor que outra, embora eu tenha uma opinião sobre isso, mas ainda bem que hoje pode ser feita à vontade, não é isso que está em causa. Mas são muito diferentes, não é? Ouvir o Zeca e ouvir hoje em dia as pessoas que estão a fazer, sei lá. Eu lembro quando os de Olinda fizeram aquela canção já nem me lembro como é que é a canção, mas aquela canção que ficou famosa disseram que aquilo era uma fantástica canção de intervenção e eu fiquei admirado. Sim, mas aí a questão não é o Zeca, a questão é outros cantores de intervenção que eram maus, não é? Que na altura só fazer uma canção de intervenção já é uma coisa importante. Aliás, o José Mário Branco fala disso numa entrevista que criava-se um cineclube durante a ditadura, não é? Isso era um ato de resistência, mas depois da ditadura, se crias um cineclube, tens de perceber de cinema, não é? Já precisa, é um gesto, já tem que ser um gesto muito mais muito mais ligado à arte do que propriamente esse. E esse gesto de criar um cineclube ou fazer uma música contra o regime, numa determinada altura tem um papel, mas depois, a seguir, tens de perceber de música, tens de saber compor, tens que saber de cinema, tens que... mas enfim, estamos a discutir o Irão. Mas só terminando, também fica a expectativa para, assim que o regime caia, e como vocês disseram, Deus queira que seja em breve, também, depois desse período de euforia, não vai ser fácil, entre aspas, para alguns cineastas também fazerem o seu cinema, porque pelas circunstâncias, o seu cinema também está modelado a sua própria vida, não é só como cineasta. A própria vida está misturada no meio daquelas censuras. E a censura no Irão nem sequer começou neste regime. Não é? Sim, mas o seu cinema, esteticamente, artisticamente, está modelado por uma série de constrangimentos que vão deixar de existir. E isso, objetivamente, é uma grande mudança. E é curioso pensar nisso. As espécies que sobrevivem são as que se adaptam, não é? Acho que era o que o Darwin... Aquele senhor, o Carlos Dias, disse. Ok, eu vou usar o meu poder de censura enquanto moderador e vamos terminar e vamos para as notas à margem. Começo aqui com o Francisco, pedindo-lhe que seja sucinto. Muito bem. As minhas notas à margem, uma delas, só tenho duas. Uma delas é sobre um filme que já falámos aqui, o Nino. No fundo não vou desenvolver muito. Um filme francês. Eu pessoalmente tenho andado um bocadinho triste com o cinema francês que nos chega aqui a Portugal, que tem sido distribuído. Como provavelmente vocês são um grande consumidor de cinema francês e nos últimos 2-3 anos, eu até tenho constatado isso através das listas que faço no final do ano. De facto, filmes franceses que me tenham ficado na retina têm sido num número muito, muito reduzido. Eu adorei o Misericórdia, não sei se... Também gostei. Eu não. Depois poderemos falar disso. E acho que o Nino prossegue um bocadinho essa fase descendente. Não estou a falar que é a fase do cinema francês, porque só conheço o que chega aqui. É um filme que lembra o Cleo de 5 a 7 da Agnès Varda, mas
enfim, não tem a desenvoltura, a gravidade, a estranheza daquele filme, que certamente também não o quis ter, mas é um filme que se insere precisamente naquela linhagem que vocês falaram no início, de tudo muito arrumadinho, tudo muito morno, e sobretudo próprio também de uma geração da qual eu mais ou menos faço parte, sem dúvida, que é uma geração, peço desculpa, hipersensível e que cresceu, já não é bem a minha, são os mais novos ainda, cresceu num mundo altamente polarizado das redes sociais e, portanto, isso depois também se reflete na arte que produz, que é uma arte que também não quer polarizar, não tem certezas de nada. Claro que é bom não ter certeza, já o sabemos, mas depois isso resulta nestes filmes amorfos, anódinos. Fazendo de advogado de diabo e terminando desta nota, a verdade é que ao mesmo tempo é a mesma geração que anda a fazer filmes como o Titan e o The Substance e etc, que são 2 filmes franceses, nem por acaso, portanto filmes extremos, radicais, etc. Se são bons ou não, isso já é outra questão. Última nota, para fazer um convite, em julho, novamente na Casa Comum da Universidade do Porto, à semelhança do ciclo que decorreu dedicado a Marilyn Monroe, irei programar um ciclo dedicado a Mel Brooks, um realizador e grande humorista americano. Eu disse neste programa que o mundo estava precisado de humor, e é isso que vamos ter nesse ciclo, mas mais do que humor vamos ter badass, vamos ter mau gosto, vamos ter politicamente incorreto, ninguém, absolutamente ninguém fica de pé nos filmes do Mel Brooks. São filmes totalmente selvagens. Serão nos últimos 2 fins de semana de julho. Peço desculpa, portanto será no antepenúltimo e no penúltimo fim de semana de julho, a sexta e sábado, serão 5 filmes. E em breve as sessões serão divulgadas nas redes sociais e terei muito gosto em que possam aparecer, desde já aqui os meus convidados não, os meus parceiros de podcast. A minha nota é sobre, portanto, no Festival de Cannes foram exibida a restauração de 5 filmes do cineasta arménio Artavaz de Pelechian, supervisionada pelo próprio. O que me parece que é um acontecimento, até porque é um cineasta que filma muito pouco, e um cineasta, eu não sei exatamente o último filme que ele fez, mas que sempre filmou em curta-metragem ou em média-metragem, o que de certo modo o sentenciou a um certo desconhecimento pelo grande público, porque ninguém está interessado quase em curtas-metragens, digamos assim. Portanto, para mim isto é um acontecimento e devo dizer que a curta-metragem dele, As Estações, para mim é um dos filmes mais bonitos da história do cinema, ao nível do Lagesté, do Chris Marker, por exemplo. Para quem não conhece o realizador e nos está a ouvir, podes fazer assim uma brevíssima panorâmica em que é que consiste o cinema? Ele é uma espécie de herdeiro dos primeiros cineastas soviéticos, não é? Do Eisenstein, do Dziga Vertov, no sentido em que foi alguém que pensou profundamente a montagem. Não é? Ele tem a sua própria teoria da montagem. Acho que ele tem um livro que não está traduzido, penso que nem sequer em francês, nem em inglês, portanto é difícil ter acesso à sua teorização. E ao mesmo tempo é um cineasta que anda ali entre o documentário, o ensaio, o poema, digamos assim, não é? Sim, é um bocado por aí, sim. E é um cineasta que filmou muito pouco, não sei se por dificuldade, não é? Mas que é um cinema singular e único. Por exemplo, eu lembro de um filme dele chamado O Fim, que é um dos filmes mais abstratos que eu vi, provavelmente, e é quase um documentário ao mesmo tempo. Não é? Portanto, é um cineasta muito interessante que vale a pena conhecer. É sobre o quê? É uma viagem de comboio que acaba por ser uma alegoria do fim da vida, basicamente. É mesmo muito interessante. Agora passo a palavra ao Daniel, com um livro que eu também já li, que é absolutamente extraordinário. Sim, eu estava a fazer arrumar uma estante lá e descobri um livro de entrevistas ao Fellini e abri aquilo, assim, pronto, à sorte, encontrei uma passagem que estava sublinhada, eu nem sempre sublinho os livros, mas esta estava sublinhada, entre outras. Eu vou-vos ler porque eu acho que vocês vão achar a piada. Ele está a contar um encontro que teve com o poeta Yevtushenko, e por ocasião da entrega dos prémios ao 8,5 no Festival de Moscou.
Pronto, eles conheceram-se ali, mas não falaram muito, e depois, uns anos mais tarde, eles reencontraram-se. E ele diz que... pronto, eu vou ler, se calhar, essa passagem. Depois, uns anos mais tarde, ele foi ter comigo, portanto, o Yevtuchenko, foi ter comigo a Fregene, não sei se é assim que se diz, e em 3 dias conseguiu aprender italiano, então falávamos como velhíssimos amigos. Uma noite na praia, contou-me que na Groenlândia, numa noite de inverno, uma daquelas noites que duram 6 meses, sobre uma baleeira no meio do gelo, estava um esquimó com uma máquina de cinema a projetar As Noites de Cabiria, e que todos se divertiam, se comoviam, até os ursos. As Noites de Cabiria é o filme, não este podcast. Pensava que era o podcast. Depois disse também uma outra coisa belíssima que me vem à mente sempre que penso em Yevtuchenko. Disse que as focas têm um olhar úmido, meigo, como o da mulher dele. Agora, não sei se para uma mulher ouvir dizer que tem os olhos como uma foca será agradável, eu também tenho as minhas dúvidas, mas desde então passei a olhar para as focas com um sentimento diferente, e é verdade que têm olhos lindíssimos, de uma doçura angustiante, que nos fazem sentir culpados. Pronto, e era isto. Achei que vocês iam gostar de Fellini saber. como entrevistado é tão interessante como o Fellini cineasta. É acho eu. verdade. Embora as entrevistas daquele livro e outras que eu já vi parecem depois trabalhadas para ser publicadas como livro, não é? Bastante trabalhadas. Duvido que aquilo fosse assim na oralidade, como Claro. na sua totalidade. Ora bem, o Noites de Cabiria é um podcast da Casa Comum da Universidade do Porto e a música do genérico é da autoria de Sofia Martins. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e no Apple Podcasts. O podcast tem ainda uma conta na rede social Instagram. Até à próxima.